pessoas ficam mais felizes. Sim, e nós percebemos agora a referência que cada pessoa, cada família tem para comemorar.
Eu me lembro de um ano que foi especial para a nossa família. Vamos passar o Natal na Europa. Foi maravilhoso, muitas luzes, muita diversão, sem falar no frio. Lembro que saímos para assistir um concerto no teatro. Tinha um coro maravilhoso, uma orquestra brilhante e um grupo de bailarinos dançando com muita empolgação. Uma das músicas marcou demais a minha vida, pois era uma valsa que falava sobre a alegria do Natal. Eu adoro valsa.
verdadeira alegria que estava prestes a nascer em nosso mundo. Uma virgem estava grávida, seu nome era Maria. José, seu esposo, por ser descendente de Davi, precisou ir a Belém da Judéia para se alistar. Por isso, eles tiveram de fazer uma longa viagem. Chegando lá, eles foram forçados a se abrigar em um estado simples, pois na pequena vila de Belém não havia lugar para eles se hospedarem.
Por isso, nesta noite, falaremos de milagres. Milagres que aconteceram e ainda acontecem até hoje. Jesus havia nascido e a alegria do céu não podia ser contida. Nos céus de Belém, uma legião de anjos apareceram e glorificavam a Deus, cantando glória a Deus nas alturas. Meu nome é Calil. Eu sou um empresário muito próximo do meu país. Minha família é uma família tradicional e muito fiel às nossas tradições e à cultura do meu povo. Eles não acreditam em Jesus como sendo Senhor e Salvador. Eu também era como eles. Eu não acreditava que Jesus Cristo era o Messias prometido pelos profetas antigos. Eu não acreditava até um dia em que um milagre aconteceu na minha vida. Há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu estava na batalha, lutando pelo território do meu povo, quando de repente o exército inimigo nos fez uma emboscada e começou a matar um por um dos meus companheiros. Naquele momento eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Eles foram matando um por um. Naquele momento, aterrorizado, morrendo de medo, eu me lembrei de umas conversas que tive com alguns colegas da faculdade. Eles eram cristãos, falavam sempre comigo sobre esse Jesus. Falavam que Jesus ouvia as orações, que Jesus protegia, que Jesus guiava, que Jesus curava, que Jesus ouvia aqueles que clamassem a Ele. Naquele momento, em desespero, eu me ajoelhei chorando e disse: Jesus, se Tu realmente existes, se Tu realmente tens esse poder, me livra, socorre-me. Inacreditavelmente, aqueles soldados passaram um por um sobre mim, e embora eu estivesse na frente deles, olha nos olhos, eles não me viram, passaram um por um, e eu não fui visto, e eles passaram, e até que acabou aqueles soldados, e eu então novamente me rendi e disse: Jesus, nesse momento eu entrego meu coração a Ti, e quero que o Senhor governe a minha vida daqui para frente. Daquele dia em diante eu me tornei cristão. Hoje sou cristão, assim como no passado, aquela estrela guiou os pastores até o local do nascimento de Jesus, e aconteceu aquele milagre do nascimento. Naquela noite, ou naquela tarde, aconteceu o milagre do novo nascimento no meu coração. Jesus entrou dentro do meu coração. E o seu coração, como anda? Jesus habita dentro do seu coração? Você já experimentou o milagre do nascimento, do novo nascimento? Se não, esta noite pode ser a noite do seu milagre.
Eram gentios que vinham do Oriente e, sem saber, estavam se preparando para uma grande celebração. Eram chamados de magos, astrólogos. Alguns nos chamavam de sábios, mas pelo visto não foi pela sabedoria deles que chegaram até Belém. Essa era uma jornada que ia além do intelecto. Esses homens eram observadores de estrelas. Seus olhos e seus corações estavam sempre em direção aos céus. Acho muito interessante quando na noite de Natal nos lembramos dos magos e da estrela. Eles saíram de suas cidades porque acreditavam que um sinal lhes havia sido revelado. Esses magos seguiram a estrela. Ela os guiaria até o local onde haveria de nascer o Messias, o Salvador. Eu sou um cientista na astrofísica e em minhas pesquisas e meus estudos eu presenciei de perto muitas das maravilhas de Deus, muitas das obras desse Deus. Mas o que me deixa mais entristecido é ver que os meus colegas de trabalho não acreditam nesse Deus que é. Eles acreditam que tudo é obra do acaso. Mas os magos, eles não. Eles acreditaram e seguiram a estrela. Agora imaginem vocês, eles viram uma estrela e seguiram essa estrela. Imaginem se eles tivessem visto as coisas grandiosas que eu já vi.
os magos fizeram, sair de suas casas, de suas cidades e seguirem essa estrela, e seguirem uma única estrela. Nós devemos fazer a mesma coisa que esses magos. Esses magos, eles além de seguir a estrela que os levaria até Jesus, eles deveriam entregar presentes para Jesus. A mesma coisa nós devemos fazer. Nós devemos seguir essa estrela. A Bíblia nos conta que essa estrela que está brilhando nos dias de hoje é Jesus. Essa estrela irá nos guiar, irá guiar a mim e a você até o Senhor Jesus. Ou melhor, ela é o Senhor Jesus que nos guiará até o Pai. E lá nós devemos ofertar também, como os magos fizeram. Eles ofertaram incenso e mirra. E nós, o que podemos ofertar? Certamente, o que nós podemos ofertar é aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso coração, que é a nossa vida aos pés do nosso Senhor Jesus e Salvador.
perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Essa cantata ela fala de milagres, já deu para perceber isso. Milagres que aconteceram na noite do Natal. Muitos milagres aconteceram naquela noite, naquele dia. Eu quero corroborar com a cantata e dizer que milagres aconteceram no passado e eles continuam acontecendo dia após dia. Milagres são intervenções sobrenaturais de Deus na vida dos homens, na história da humanidade. Como foi dito pelo Célio, o astrofísico, a nossa realidade ela não existe por acaso. Existe um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus, como pensam alguns, não simplesmente criou todas as coisas e as abandonou, as observa. Ele é um Deus que intervém, que age, que interfere na realidade dos homens. Milagres, portanto, são estas intervenções de Deus na história da humanidade e na nossa vida pessoal. E eles existem, eles acontecem todos os dias. Vivemos num tempo em que, infelizmente, grande parte das pessoas se deixam levar por um sentimento de incredulidade. As pessoas acreditam somente naquilo que tem comprovação empírica, naquilo que elas veem, naquilo que elas tocam. Em função disso, essas pessoas perderam uma das principais e mais ricas dimensões da vida humana, que é a dimensão da espiritualidade. Muitos estão focados apenas na vida física e desenvolvem esta vida física. Outros estão focados no seu intelecto e desenvolvem a sua intelectualidade, mas não desenvolvem a sua espiritualidade porque não acreditam na espiritualidade. Não acreditam na existência do Espírito, na existência de um Deus que é Espírito e criou todas as coisas. Essas pessoas, portanto, não experimentam a fé. E por não experimentarem a fé, elas não conseguem sentir a confiança incondicional em Deus. Elas não possuem uma esperança firme quanto ao seu futuro, nem elas têm um sentido incondicional para a vida presente. Muitas dessas pessoas vivem angustiadas, exatamente porque a vida não tem sentido. Não há uma razão pela qual viver. Vivem por acaso. Muitos outros estão desesperados, pessimistas e angustiados. Outros se desestruturam e se tornam cínicos, pensam nada faz sentido. A espiritualidade é uma realidade. A fé é um tremendo e poderoso elemento que nós possuímos a nosso favor. Um elemento de grande efeito psicológico. Um poderoso influenciador da nossa vida existencial. Por isso eu quero afirmar nesta noite que Deus existe e você pode experienciá-lo. Milagres acontecem e você pode ter experiências milagrosas na sua vida. Essa semana alguém tentou falar comigo cerca de 2 ou 3 vezes, ligou aqui para a igreja. Eu tinha ido resolver uma coisa na rua e resolvi então me encaminhar para um lugar para comprar algo. E no meio do caminho eu pensei, não vou fazer a compra naquele lugar, eu vou comprar em outro lugar. E resolvi no meio do caminho mudar de direção. E ao chegar naquele lugar, onde eu fui comprar determinado produto, havia ali uma irmã, uma pessoa da igreja. E essa irmã falou, pastor, eu queria muito falar com o senhor. Acabei de ligar 2 ou 3 vezes para falar com o senhor. Eu estou passando por um problema e eu preciso de um conselho agora, neste momento. E muitas vezes nós achamos que isso é uma mera coincidência. Não são coincidências. Eu prefiro chamá-las de cristocidências. Deus, Cristo conduzindo a nossa vida, guiando a nossa vida, para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Milagres acontecem, porque a espiritualidade é uma realidade para aqueles que creem, para aqueles que possuem fé. E a história do Natal é uma das melhores evidências disso. Evidência de que os milagres existem. Isso porque ela nos apresenta vários milagres. Por exemplo, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Várias profecias se cumpriram na noite do Natal. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Sabe quantos anos isso foi dito por Isaías antes do nascimento de Jesus? 400 anos. Cerca de 450 anos antes. Isaías
conseguiu prever o nascimento do Messias, e que ele nasceria de uma virgem, e que ele seria o Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós sabemos que a família de José e Maria não morava em Belém, mas houve um recenseamento na época do nascimento de Jesus. Recenseamento que foi concebido e organizado por ímpios, homens que não servem a Deus. Quando esses homens determinaram o recenseamento, José e Maria foram para Belém, e o Messias nasceu onde? Em Belém, cumprindo a profecia. Isso foi dito por Miqueias cerca de 400 e tantos anos antes de Cristo. Jeremias 23:5: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Profecia do profeta Jeremias, referente a Jesus, profetizada cerca de 440 a.C. Ele diz que o Messias seria da descendência de Davi, e que o Messias seria um rei, como Jesus de fato foi, um rei que possui um reino espiritual. Meus irmãos, essas coisas aconteceram cumprindo profecias do Antigo Testamento. Todas elas e muitas outras se cumpriram na noite de Natal. Deus estava presente na história da humanidade. Como diz Paulo, falando a respeito daquele tempo, ele diz: é o Kairos, o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo determinado por Deus para que o Messias venha e venha socorrer e salvar a humanidade. Deus está conduzindo a história, interferindo nela, sendo providente. E o objetivo de Deus é salvar a humanidade. Em segundo lugar, coisas completamente improváveis aconteceram nos dias do nascimento de Jesus. Uma mulher virgem ficou grávida. Uma coisa impossível de acontecer. Um noivo que a princípio se sentiu traído, aceitou a noiva e o bebê que ela trazia no ventre, mesmo não sendo dele. Anjos se manifestaram entre os homens e trouxeram boas notícias, ou trouxeram também mais notícias de alerta, especialmente para José e Maria, porque Herodes começava a se levantar para tentar matar o Filho de Deus. Quantos alertas eles receberam miraculosamente dos anjos do Senhor, que estavam presentes naqueles dias. Homens poderosos, como já foi dito aqui, sábios, reis, magos, astrólogos, se ajoelharam diante de um bebê nascido em um estábulo. Coisas improváveis, incomuns aconteceram naqueles dias. E em terceiro e último lugar, a encarnação do Filho de Deus, talvez o maior de todos os milagres, se deu naquele tempo. Deus se fez homem na plenitude do tempo, no Kairos, no tempo oportuno, exato, segundo a vontade do Pai. Na noite de Natal, o Criador se fez criatura. O incondicional e eterno se tornou sujeito às condições da existência. Ele abandonou a sua glória e assumiu a forma de homem. E não apenas a forma de um homem, mas a forma de um servo, de alguém que veio para servir. A encarnação, portanto, é um grande milagre. Leibniz, importante filósofo moderno, falando sobre a encarnação, afirma: Deus se fazer homem é como uma grande roda de quilômetros de diâmetro passar por dentro de uma pequena roda de centímetros de diâmetro, ou seja, uma coisa impossível de acontecer naturalmente. O nascimento, a encarnação de Deus, o nascimento de Jesus foi um grande e portentoso milagre. Além desses milagres, meus irmãos, que aconteceram na noite do nascimento de Jesus, a mensagem do Natal continua realizando milagres ao longo da história. Inúmeros milagres aconteceram ao longo da história e podem acontecer ainda hoje, nesta noite. O maior milagre de todos que pode acontecer hoje à noite é a fé brotar num coração incrédulo. O maior milagre que pode acontecer hoje à noite é alguém abrir o seu coração para receber Jesus em sua vida, crendo nas profecias do Antigo Testamento,
crendo no cumprimento dessas profecias em Jesus o Messias. Este é o maior milagre, a redenção, a justificação, a transformação da sua vida. O maior milagre é crermos realmente em Deus, crermos no Evangelho. É nós crermos que aquela criança que nasceu há cerca de 2000 anos era o Filho de Deus prometido, o Messias que veio para salvar. Inclusive nós, para nos religar a Deus e para nos transformar a cada dia, começando pela transformação do nosso coração. Esse é, sem dúvida, o maior milagre que Deus pode realizar hoje no nosso meio. Por isso, a minha oração, meu irmão e meu amigo, é que nesta noite, cada um de nós tenhamos um encontro pessoal com Jesus Cristo. O nosso coração esteja aberto, dilatado, para podermos experimentá-lo na nossa vida. Percebermos que Ele é uma realidade, para que confiemos nele completamente, incondicionalmente.